Olá, boa noite a todos. Mais uma reunião das UTIs integradas. Obrigada a todos pela presença. Então, hoje a gente vai receber o Dr. Alexandre Biasi Cavalcante, ele é superintendente de ensino e pesquisa do HCOR, aqui em São Paulo, membro da BRICNET e da MIBNET, e hoje vai nos falar sobre pesquisa colaborativa e melhora nos desfechos. Ale, seja bem-vinda, é com você. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Vivi, e a todos os organizadores aí, Terlon, Ciro, Caio, Marcelo, Fernando, enfim, todos que ajudam a organizar aqui, pelo convite para falar desse tópico. Eu, eu vou falar, então, sobre pesquisa colaborativa, como que pesquisa clínica pode contribuir, né, para melhorar desfechos dos pacientes que estão em terapia intensiva. Não tenho nenhum conflito aqui a respeito desse tópico. É, bom, o- eu, eu, eu quando estava preparando essa aula, na verdade, recentemente, eu dei uma aula sobre esse tema e aí, justamente nesses últimos dias, foi publicado um paper, um artigo no JAMA que está muito, muito, muito legal e que foca justamente nesse tema, né? De que forma que a gente pode integrar a pesquisa com a prática clínica para melhorar os desfechos dos pacientes. E é uma leitura que eu super recomendo, é do JAMA que tá disponível nessa semana, aliás, está disponível online aqui, tá? Então, a primeira frase do artigo é essa, que a sociedade moderna, ela espera não somente o melhor cuidado, né, para os pacientes hoje, mas ela também espera o melhor cuidado no futuro. Ou seja, isso obviamente pressupõe que a gente vai ter que, além de cuidar dos pacientes, gerar conhecimento sistematizado, gerar conhecimento que seja aplicável, né, a outros pacientes, que é a pesquisa, né? Então, essa é, essa é uma atender os anseios da sociedade, atender os desejos da sociedade, fundamentalmente envolve entregar melhor cuidado para os pacientes, mas também avançar em termos de pesquisa, tá? Bom, como é que isso se coloca no mundo, assim? E esse até é um slide que eu acho interessante e a verdade é que eu usei esse slide para convencer lideranças da minha instituição de como a questão da pesquisa é estratégica para uma instituição, né? Então, esse slide são os 5 primeiros hospitais da pesquisa do Newsweek dos melhores hospitais do mundo. Então, anualmente sai essa pesquisa da Newsweek, com que é considerado lá por alguns critérios como os melhores hospitais mundiais, e esses são os hospitais que foram listados na lista desse ano. A Mayo Clinic, super conhecida, a Cleveland Clinic em segundo lugar, em terceiro lugar o Johns Hopkins, o Hospital Johns Hopkins, em quarto lugar o Massachusetts General Hospital, e na quinta posição o hospital que está ligado à Universidade da Califórnia em Los Angeles, o Ronald Reagan Medical Center. Então, bom, aí a gente vai para os sites desses hospitais assim e vocês veem não no fundo do site, num lugar escondido no site, mas na cara, assim, bem na frente, na missão dessas instituições, em posições importantes no site, se repetir esse tipo de termo como está aqui nesse site. Então, aqui na missão da Mayo Clinic, né, inspirar a esperança e promover a saúde por meio da integração de prática clínica, da educação e da pesquisa. Então, está na missão da Mayo Clinic essa integração de prática clínica com educação e pesquisa. Na Cleveland Clinic, da mesma forma. Então, integrar a pesquisa, integrar o cuidado clínico e hospitalar com pesquisa e educação, né? Inclusive, no caso na Cleveland, me chamou a atenção como eles usam isso de uma forma positiva para atrair os pacientes, um discurso para os pacientes. Então, nesse último ícone aqui na figurinha, inovação e pesquisa, somos focados no dia de hoje, no amanhã,
o nosso foco na pesquisa é oferecer as últimas opções que você pode encontrar em múltiplos estudos e que você não pode encontrar em outro lugar. Então, a gente coloca isso como uma vantagem competitiva, que lá os pacientes conseguem últimos tratamentos porque fazendo parte de pesquisa. O Johns Hopkins Hospital em Baltimore também tem isso na missão, né, que é avançar o cuidado do paciente, a educação e a pesquisa para mudar a medicina moderna. Então, também está no core da instituição. O Mass General ligado a Harvard, da mesma forma, aqui estão escrito Mass General, entrega um cuidado que é baseado em pesquisa de ponta e com tratamentos avançados e os últimos ensaios clínicos. E por fim, aqui na nossa lista de 5 hospitais, e homogeneamente, completando essa lista, a gente tem também o Hospital da Universidade da Califórnia falando disso, de que você precisa integrar, e eles são respeitados por integrar, né, a pesquisa com o cuidado ao paciente. Então, está tá no centro, está na estratégia, vamos dizer, no carro-chefe, na frente desses hospitais. Por que isso é legal, né? Aqui, uh, quando você faz estudos e você isso olhando da perspectiva do gestor, tá, pessoal? Assim, por que isso poderia ser importante para o gestor, né? Várias questões, mas uma delas é a questão reputacional. Você vai gerar citações, você vai gerar posts de usuários das mídias sociais. Então, aqui alguns exemplos, mas a gente pode passar adiante. Um outro aspecto é, é que a gente tem alguns estudos, e esse é um exemplo, que mostram que a intensidade das atividades de pesquisa numa instituição estão associadas a melhores desfechos. Então, um bom exemplo essa publicação é do Reino Unido de 2015. O que eles olharam aqui nesse gráfico em particular é o seguinte: eles avaliaram os centros hospitalares do Reino Unido que tinham a pior, a intermediária e a melhor mortalidade, então os tercis de mortalidade. Aí vocês veem assim que quanto menor a mortalidade, ela acontece justamente nesses centros que têm o maior investimento em pesquisa, são aqueles que participam, mas de pesquisa também tem os melhores desfechos. Outros estudos também corroboram essa ideia, sabe, que existe uma associação mesmo entre você participar de pesquisa e ter melhor desfecho. Isso não acontece só na perspectiva de uma instituição como um todo, mas também na perspectiva de um paciente. Então, mesmo quando você fala assim, vou participar do ensaio clínico randomizado, que grupo você vai ser tratado? Claro que pode ser o grupo A melhor que o B, mas assim, independente do grupo que você for tratado, em geral, o paciente que participa do ensaio clínico, que participa de pesquisa, acaba tendo uma evolução melhor do que quem não participa, né? Esse é um exemplo que mostra isso, em pacientes com câncer de ovário. Em azul está a sobrevivência das mulheres que participaram do estudo randomizado, em vermelho das que optaram por não participar. Mesmo estadio de doença. Mesmo estadio de doença. Tá? Nos mesmos hospitais, nas mesmas instituições, pior prognóstico nas que não participam. Vamos dizer do outro jeito, melhor evolução clínica das que participam. Tá? Em outras áreas, a gente vê informações mais ou menos parecidas. Aqui, é um registro aqui de quase 500 hospitais norte-americanos de cardiologia. Aqueles hospitais que têm maior participação no registro são no gráfico da esquerda. Os que você tem um score que reflete aderência à boa prática clínica, práticas baseadas em evidência maior. Então, os pacientes acabam recebendo melhores práticas clínicas dos hospitais que têm menor participação no estudo, e principalmente quando você olha desfecho clínico dos pacientes, é, até mais forte a associação do que com o processo, né? A gente percebe que e olha que os números não são pequenos, né? Isso aqui não tem erro aleatório, né? São 174 mil pessoas e aquelas pessoas que estavam sendo cuidadas nos hospitais que têm muita participação em pesquisa são as que têm uma mortalidade claramente menor e é um efeito dose-resposta, né? Os hospitais que tiveram uma participação mais menor
tiveram efeito intermediários, que não participaram de pesquisa foram os que tiveram maior mortalidade. Por que isso acontece, né? Então, existem várias potenciais razões pelas quais a gente pode ter que associar, né? Por que vale a pena a gente associar a pesquisa na nossa instituição? Por que vale a pena a gente é, né, pensar que além da melhor assistência clínica, a gente pode e deveria fazer pesquisa? Você acaba tendo melhorias de infraestrutura e principalmente acesso a novos tratamentos, né? Você acaba cultivando uma cultura de aprender, então você forma times de experts, e eventualmente esses centros tendem a ir para um caminho de centro de excelência, né? Esse ponto aqui embaixo é mais ou menos a mesma coisa, você acaba promovendo treinamento e atualização do staff, e existe uma coisa super positiva também, né? Que é a mudança de comportamento individual de grupo. Isso a gente já percebeu em alguns estudos que a gente participa, é, muitas vezes, coisas básicas. Vamos falar de paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, né? Quem aqui não sabe que paciente com SARA deveria ser ventilado com volume corrente baixo? Só que na prática, os pacientes são ventilados com volumes correntes, na maioria dos casos, acima de 6 ml por quilo, né? Por N razões, né? Então, por N razões, existe um gap de adoção das melhores práticas no cuidado do paciente na beira-leito. E aí você faz o estudo, você coloca o estudo em que, exemplo do estudo ART, né? A questão do volume corrente não era o centro do tratamento. O centro do tratamento era recrutamento, PIP alta e tal, mas os pacientes dos grupos, tanto tratado quanto tanto experimental quanto controle, eles tiveram volumes correntes quase que 100% dos casos abaixo de 6 ml por quilo, ou seja, as pessoas adotavam isso no contexto do estudo, adotavam a boa prática, né? Geração de conhecimento, redução de custo, redução de uso de terapias inefetivas, geração de estudos, pode ser benefícios que você tenha com a pesquisa. Aqui na Austrália, o governo deles encomendou esse estudo de economia da saúde, era um estudo para avaliar retorno sobre o investimento, ou seja, o governo da Austrália investia X milhões de dólares australianos, quanto que isso retornava para a sociedade, né? E eles estimaram que existia um retorno de 5,8 dólares para cada um que fosse investido, né? Isso o resultado de 25 de 25 estudos lá que foram conduzidos em algumas áreas, terapia intensiva inclusive, e outras, e isso assumindo que não necessariamente todas as evidências dos estudos acabam sendo adotadas, mesmo assumindo uma implementação, vamos dizer, fraca, parcial, aí de uns 50%, ainda assim você tem esse tipo de retorno, tá? A gente chegou a fazer um, num piloto, num- incluindo só um estudo que foi o estudo ART, a gente estimou quanto que retorna em recurso para a sociedade se você adotasse, por exemplo, o resultado de um estudo que, no caso, a gente considerou o estudo ART, né? Para cada dólar que a gente gastou para conduzir o estudo, e a verdade é que foi bem, assim, os custos foram bem limitados para conduzir o estudo, a gente estimou um retorno aqui de 114 dólares para a sociedade, tá? Claro que aqui foi um estudo que acabou tendo um resultado com diferença estatisticamente significativa entre os grupos, mas mesmo que não fosse o caso, né, se a gente levar em conta uma cesta de estudos, ainda assim a gente tem expectativa de retorno. Bom, quando aqui tentando olhar um pouco filosoficamente assim para a prática da medicina, né? Quando a gente pensa em prevenção, a gente pensa em diagnóstico, a gente pensa em tratamento, a gente tem muito fortemente esse modelo da medicina baseada em evidência. Ou seja, qual que é a ideia, né? Que você, a partir do momento que você tem a publicação dos resultados de pesquisas, você traga esses resultados, essas evidências, né? E isso passando por um filtro, por uma avaliação crítica e levando em conta, né, valores e preferências do paciente,
né? Ou seja, é óbvio que você não pode aplicar simplesmente evidências cegas, isso precisa sempre levar em conta outras questões, e a questão dos valores de preferência do paciente é fundamental. Aí você vai aplicar e decidir o melhor tratamento para aquele paciente. Então, esse é um modelo que vem sendo proposto aí, formalizado, pelo menos desde a década de 90, e a gente sempre tenta seguir, tenta fazer ser realidade, apesar de saber de todas as dificuldades, da dificuldade em adotar os novos tratamentos. Mas o ideal é que não somente a gente buscasse ah, esse caminho de levar das evidências, né, para a beira do leito do paciente. Isso é sensacional, mas o ideal é que a gente conseguisse completar esse ciclo. De que jeito? A partir do momento que eu cuido de um paciente, eu também gero informação útil, consolidando com de vários outros pacientes, que são as pesquisas, a partir do qual eu gero evidências. Então, idealmente, esse ciclo ele se fecharia com eu sempre realizar o melhor cuidado para cada paciente, idealmente integrando as melhores evidências quando a gente tiver disponível, e, ao mesmo tempo, a partir desse cuidado, eu conseguir gerar informação que vá fazer com que demais pacientes, ou mesmo esse próprio paciente, se voltar no futuro, a gente tenha melhores tratamentos, melhores diagnósticos, assim por diante. Bom, aqui olhando um pouquinho e qual que é o cenário, né, mundial de ensaios clínicos. Esse aqui é um número que está disponível nesse relatório, que está na internet, e é uma estimativa de que no mundo se aplique aí em torno de 80 bilhões ano, em 23 foi a estimativa, de investimento em ensaios clínicos, tá? Sendo que a maioria desse investimento vindo aqui da indústria farmacêutica, da indústria de devices e essa parte azul clara de outros que imagino que aqui tenha também governos, agências de fomento, etc. Bom, então os números são grandes, mas quando a gente vai olhar o que a gente tem feito, né? Quais são os estudos, os RCTs, os estudos randomizados que a gente tem conduzido, eles têm problemas, né? Um dos problemas que a gente acaba tendo de uma forma bem reduzida, que eu trouxe alguns desses problemas, um dos problemas é que a gente tem pouco estudo relevante de alta qualidade. Então, apesar da quantidade grande de investimento, a maior parte dos estudos tem problemas de tamanho amostral, tem problemas de poder, e é fato que é muito difícil. É bem difícil, da perspectiva do pesquisador, dar conta de fazer um estudo grande o suficiente que vai ter poder para responder de uma forma inequívoca, ou pelo menos com alta probabilidade de responder uma questão importante, né? E há problemas também, lógico, de como que o estudo foi desenhado, como foi executado, e isso é, se reflete, por exemplo, nas nossas decisões médicas, né? Se a gente pegar alguns exemplos aqui de guidelines, de diretrizes médicas, esse guideline da US Preventative Services, eles publicaram 40 diretrizes, tá? 40 recomendações desde o ano de 2021. Dessas, apenas 6 eram baseadas em evidência forte, né? Só 15%. Na nossa área aqui na terapia intensiva, olhando para a sepse, do Surviving Sepsis Campaign, só 11% das diretrizes são baseadas em evidência de alto nível. Tá? Eu fiquei um pouquinho surpreso, porque a gente sempre tem a ideia, né, de que a cardiologia tem muito mais evidência e tal, mas de qualquer forma, mesmo nos guidelines da American Heart Association e do ACC, do American College of Cardiology, somente em torno de 9% que são baseados em estudos em trials de alta qualidade, tá? E aí, quando você olha da perspectiva do clínico, tem gente que se deu ao trabalho de pesquisar isso, e, em média, um clínico toma umas 100 decisões por dia. Dessas 100 decisões, só
só 3% delas são baseadas em evidência, em alguma evidência científica, tá? Que essa referência, essa especificamente é uma referência de terapia intensiva, se quiserem consultar essa que está aqui embaixo. E aí, além dos problemas de relevância, de qualidade dos estudos, a gente tem algumas questões que são incômodas nos ensaios clínicos, que, de um lado, você tem frequentemente respostas que são muito focadas, assim, muito estreitinhas, tá? Ou seja, isso porque a população que foi incluída muitas vezes não é representativa da população que você está interessado em tratar, e depois você tem aquela dificuldade de extrapolar a evidência para essa população que seria mais representativa, mais de interesse nosso. Você tem questões, por exemplo, de que muitas vezes é difícil reproduzir todo o cuidado de contexto, de background que foi feito no ensaio clínico na tua prática, ou em outros cenários. E muitas vezes os desfechos que são avaliados são desfechos intermediários, ou mesmo são desfechos clinicamente relevantes, mas não representam todo o conjunto de desfecho que é relevante para os pacientes. Ou seja, você acaba tendo só uma visão parcial do que acontece com os desfechos clínicos a partir desses estudos. E ao mesmo tempo que eles são muito narrow, né, que eles são muito focadinhos, muito estreitos, frequentemente os ensaios clínicos produzem respostas que são excessivamente amplas. Eu não vou entrar no detalhe nesse assunto, mas esse é um que dá para falar horas, ou seja, e na terapia intensiva isso é óbvio, né? A gente tem muita pesquisa, muito estudo clínico, e, no entanto, você fala, cadê os resultados positivos? São pouquíssimos, poucos, né? E uma das coisas que se torna cada vez mais óbvia é que a gente tem tamanha heterogeneidade de população nas doenças que a gente está interessado, que, que, que é muito provável, é bem provável que em boa parte desses estudos, não é que esses tratamentos não possam ter efeitos positivos ou negativos ou deletérios. É simplesmente que, na média, os efeitos são neutros. E os estudos, portanto, são neutros. Mas que frequentemente, que provavelmente você tem ali na maioria, em boa parte desses estudos, não todos, mas provavelmente em muitos estudos deve haver combinações de grupos dentro dos pacientes que foram eleitos para o estudo, que entraram no estudo, que teriam se beneficiado, que se beneficiaram, com grupos que teriam tido malefício. Portanto, o resultado global é que é neutro, mas não necessariamente para cada indivíduo o efeito teria sido neutro, né? E essa é uma limitação dos ensaios clínicos, é muito difícil ainda, a gente ainda está engatinhando, assim, em termos de tentar predizer qual que é o efeito individualizado do tratamento, que acaba que a resposta dos ensaios clínicos, na maioria das vezes não, né, gente? Vamos lá. Os ensaios clínicos, tipicamente, eles dão respostas de efeitos gerais, um efeito médio para uma população, é uma população de estudo. Só que cada paciente não vai ter o efeito médio, né? Dificilmente vai ter. E, por fim, a questão de que eles são difíceis de serem feitos, né? São desafiadores e são custosos para ser implementados. Aí, aqui eu só trouxe uma assim, um exemplo de um grupo que montou uma pesquisa que é o REMAP-CAP, que tenta endereçar alguns desses problemas, que tenta resolver alguns desses problemas, né? Então, o que é o REMAP-CAP? O REMAP vem desse acrônimo, né, que é randomizado, que é o R, embedded, que é a ideia de que, e é muito mais aspiracional do que prática, tá? O que eles tentaram fazer, mas ainda não está funcionando plenamente, tentar usar ao máximo o Big Data, o dado que já está no prontuário do paciente de qualquer jeito, o dado que já está no laboratório, na radiologia, sem ter que criar uma CRF específica para o estudo, sem ter que criar uma ficha de dados específica, que dá um trabalho imenso para você transferir o dado do prontuário para a ficha clínica específica do estudo, né? Então, esse seria um sonho, né? A gente pensa, puxa, eu tenho um prontuário eletrônico, então toda a informação está lá. Até tá, mas a gente não consegue usar de uma forma. Na maior parte das vezes, a gente tem muita dificuldade de usar a informação que está no prontuário eletrônico para pesquisa, né? Ela é uma informação que a gente ainda não chegou lá por uma série de razões que eu não vou conseguir também me aprofundar agora.
a outra letra do remap é o M do multifactorial. Qual que é a ideia aqui? É você ter você quando você trata um paciente em 2024, você não tem uma única dúvida, né? Por exemplo, pega um paciente com pneumonia, que é a doença do pneumonia comunitária, né, que é a doença do remap, que é o problema que o pessoal do remap está abordando. Então, a única dúvida não é só sobre qual é o melhor antibiótico, mas você vai ter N outras questões. Se tem que ou não tem que usar corticoide para um paciente com pneumonia, se, no caso do REMAP, outra dúvida que tem lá é se usa o macrolídeo estendido tentando modular a inflamação, não como antibiótico, mas como modulador de inflamação. Se você deveria ou não usar essa ou aquela técnica de ventilação mecânica, então são múltiplas dúvidas. Quando o ensaio clínico tradicional foi proposto e feito, geralmente você tem uma única doença, comparação de A com B e acabou-se, né? Só que na prática clínica as coisas são mais complexas, a gente não tem essa única dúvida se é A ou B, mas assim, antibiótico, 1, 2, 3, 4, 5 antibióticos diferentes, usa ou não usa corticoide, usa ou não usa azitromicina prolongada, ventilação mecânica desse ou daquele jeito, isso tudo para o mesmo paciente. Então, uh, o REMAP ele é um estudo randomizado, ele tenta utilizar o dado que já está no prontuário do paciente, ele pode ter multifactorial, que é isso, que é você avaliar múltiplas questões de múltiplos domínios no mesmo estudo, e é um estudo adaptativo, né? Que funciona numa plataforma. Que é a ideia de ser adaptativo e o que é a plataforma? Adaptativo é adaptativo, no caso do Remap, ele é adaptativo em várias questões. Primeiro, tratamentos que se provaram úteis, eles passam a ser incorporados como controle, ele passa a ser o novo padrão, ao passo que tratamentos que falharam, que foram superados, eles vão saindo do estudo, novas questões podem ser incluídas, o tamanho amostral não é pré-definido a priori, mas sim é um tamanho amostral suficiente para responder a questão com grau de certeza, ou seja, nem muito mais, nem muito menos. Tá? Então, é um projeto que tem tido um sucesso bem grande, eles têm avançado principalmente durante a Covid, foi fantástico, porque foi um projeto que iniciou antes da Covid, mas já havia uma ideia de que se tivesse uma pandemia, eles estariam preparados para também avaliar essas pandemias, e foi dito e feito, né? O REMAP começou em 2017 ou 2018, então estavam super bem preparados para ter um master protocol, um protocolo padrão, simplesmente inserir emendas que teriam as questões, vamos dizer, relativas à Covid podendo ser respondidas no mesmo estudo, né? Então, aqui essa figura mostra o que é um trial tradicional. Poxa, eu tenho um paciente com pneumonia, primeiro eu vou testar se o antibiótico 1 ou 2 ou 3 é melhor para o desfecho. Terminou o estudo, eu estou interessado em pneumonia viral, vou testar intervenção 1, antiviral contra antiviral 2. Terminou esse estudo, bom, vamos testar esse esteroide 1 contra 2. Isso não é eficiente, isso é caro, isso é demorado, né? A ideia do REMAP é justamente essa de você ter no mesmo estudo, testar o tipo de antibiótico, se o paciente tiver uma pneumonia viral, qual antiviral vai usar, se usa ou não usa esteroide e assim por diante, basicamente dentro do mesmo contexto, para os pacientes desses que sejam elegíveis para cada um desses domínios. Uma outra, característica de um estudo assim eu vou voltar aqui, é falar dessa história do que os dados que se acumulam vão guiando a randomização. O que tem no Remap Cap? Ele tem um negócio que chama Response Adaptive Randomization, que é a randomização é adaptativa no sentido de que, quando a gente começa um ensaio clínico, a gente vai lá e vai alocar o paciente, se for um estudo, por exemplo, compara tratamento A com B, 1 para 1. Então, o paciente tem uma probabilidade igual de receber o tratamento A ou B. Isso é no começo, isso é no meio, até o final do estudo, é isso que acontece, né? Onde é que você tem um problema aí? Você tem um problema que, à medida que o estudo vai acontecendo, você vai acumulando dado, né? Se no começo do estudo você tinha uma incerteza legítima, com base em evidência de não saber se A era melhor que B,
À medida que o estudo vai progredindo, você vai acumulando informação e talvez no meio do estudo você saiba se analisar os dados daquele meio de estudo, né, um comitê analisar aqueles dados, ele possa estimar uma probabilidade de que A não tem 50% de chance de ser melhor que B, ou seja, está meio a meio ainda. Mas sim que A seja 80% melhor do que B, de probabilidade. Isso não é um nível de segurança suficiente para a gente mudar e passar a usar A para todo mundo, né? E publicar o paper no New England, no JAMA, no Lancet, e dizer que pronto, é A que eu tenho que usar. Não, 80% não é suficiente, mas você já poderia fazer um ajuste nas alocações dos pacientes de modo que o paciente fosse alocado com maior probabilidade para o tratamento que está dando certo. Então, por exemplo, ela tem 80% de probabilidade de A ser melhor, então aloca com um número proporcional a esses 80% para A ao invés de para B, tá? Isso é ético, né? Isso você pode tranquilamente falar para uma família, olha, puxa, eu não sei se A ou B é melhor, mas o que eu sei é que se seu familiar entrar no estudo, a probabilidade de ele receber o tratamento certo é maior do que se ele não entrar no estudo. Bom, então, o design adaptativo de um estudo assim tem vários benefícios, né? O primeiro é que resultados ambíguos são evitados. A ideia é que esse tipo de estudo tenha análises interinas e tenha regras que permitam com que ele só seja finalizado portanto, publicado quando você tiver dados suficientes acumulados, ao invés de quando você tiver atingido um tamanho de amostra pré-especificado. Ou seja, você vai ter nem muito mais, nem muito menos quantidade de gente incluída do que precisar. Você não vai ter um estudo com baixo poder, mas ao mesmo tempo você não vai ficar incluindo desnecessariamente pacientes no estudo quando você já tem uma informação clara sobre qual é a melhor opção de tratamento. É isso que eu já falei, né? Os dados acumulados são utilizados para ajustar as probabilidades de os pacientes serem randomizados para os diferentes tratamentos, você vai alocando mais para o tratamento que está indo melhor, que do ponto de vista ético é super interessante, é muito bacana. Você pode avaliar múltiplas questões simultaneamente, você pode incluir novas perguntas ao longo do estudo, conforme as perguntas iniciais são respondidas. E a ideia, então, de que o trial é perpétuo. E aqui teve uma analogia que um dos estatísticos, o estatístico principal do REMAP-CAP falou que eu achei bem legal, que é assim, que é um ensaio clínico convencional? É como se você fosse fazer um jogo de futebol, construísse uma arquibancadinha lá de madeira, terminou o jogo, desmonta tudo e nem gramado fica. Acabou. Depois quer fazer um outro jogo, você vai ter que fazer tudo de novo, um outro gramado, uma outra arquibancada. Um remap, né, uma plataforma, não. Você constrói um estádio de futebol de onde você ter múltiplas partidas, né? É uma outra coisa, é muito mais legal, muito mais eficiente, ou seja, você vai responder múltiplas questões na mesma infraestrutura, tá? Bom, e aí tem algumas outras vantagens aqui que a questão de que você pode testar se há interações entre as diferentes, interação do ponto de vista estatístico, né? Se uma terapia potencializa a outra, ou ao contrário, inibe o efeito da outra, antagoniza a outra. E tem também a preparação para pandemias, que é justamente ou epidemias, que é justamente o que eles aproveitaram no REMAP, tá? Aqui tem só alguns dos exemplos que o REMAP-CAP trouxe, né? Quais antivirais que não funcionavam, né? Para o lado esquerdo aqui do 1 é coisas que prejudicam o paciente, ou seja, o cuidado do usuário é melhor. Para o lado direito, coisas que ajudam o paciente. Então, o REMAP-CAP mostrou que hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, etc., esses tratamentos todos eles eram não somente inúteis, eles eram prejudiciais aos pacientes. Aí, por outro lado, mostrou quais tratamentos poderiam ser benéficos, como corticoide, mostrou que a heparina poderia ser benéfico dependendo do grupo de pacientes, os pacientes menos graves, mas poderia ser não benéfico para os menos graves e assim por diante. Então, muito resultado bacana. Agora, nesse mês, nas próximas semanas, a gente vai ter mais um resultado super importante aí do REMAP-CAP, que é corticosteroide para paciente com pneumonia. Uma questão super importante, tá? Não só COVID, já para o eu acho que não é Covid, não. Acho que é tanto. Não, exato, Covid já tinha sido avaliado antes. Agora é corticóide para paciente com pneumonias não Covid.
deve ser publicada agora no Critical Care Reviews em junho, e eu imagino eu que no JAMA, no New England, deve ser o paper disso, tá? Então, ou seja, é uma base que vai gerando múltiplos estudos. Aí, olhando um pouquinho para o lado, assim, dos desafios, né? É, e quando a gente teve a pandemia, isso ficou muito mais escancarado, né? Como que a gente tem dificuldade de integrar a pesquisa à prática clínica, né? E aí você percebe uma série de barreiras, né? A barreira da burocracia, da dificuldade que é você fazer acontecer, aprovar, fazer um estudo iniciar. A questão do financiamento, né, que não é barato. Um outro desafio que é um problema, assim, é, é a questão do interesse individual versus interesse da comunidade. Isso ficou escancarado durante a pandemia, né? A gente não tinha tratamento, quer dizer, início da pandemia, principalmente, não sabia nada, não sabia quais tratamentos de fato poderiam ser úteis, quais não poderiam ser úteis. E mesmo tendo os ensaios clínicos, eu digo isso porque eu participei no dia a dia disso, a gente tinha lá um estudo com hidroxicloroquina, por exemplo, versus não usar hidroxicloroquina para paciente com Covid. Você não sabia se aquilo ali era útil, não tinha evidência decente. Mas a sensação que dá é que, por mais que o clínico não saiba, o paciente não saiba, ele prefere apostar em algo que ele acha do que contribuir e participar do ensaio clínico. Então, você acaba indo muito mais para o interesse do indivíduo, mas acaba deixando uma comunidade inteira desfavorecida. Aquele mesmo paciente, se voltasse daqui a um mês, ou o pai dele daqui a 2, 3 meses, não vai ter evidência porque ele não participou do ensaio clínico. E no Brasil isso foi grave, né? Se a gente imaginar das pessoas que usaram hidroxicloroquina, eu não tenho número disso, mas eu aposto que não passa de 1 a cada 1.000 que utilizou no contexto do ensaio clínico. A maior parte das pessoas usou fora disso e não serviu de nada, só prejudicou os pacientes, não gerou evidência nenhuma. Bom, então, tem as questões também, né, da carga na prática clínica, quer dizer, é fato que que realizar estudos dá trabalho, então, entre a prioridade de fazer assistência, de cuidar do paciente versus a carga adicional que te dá a pesquisa clínica, aquela percepção de que aquilo vai estar te atrapalhando no teu dia a dia, você acaba deixando de lado. É preciso também alguma infraestrutura para conduzir a pesquisa, algum treinamento, e aí a gente teve, então, durante a pandemia, isso ficou claro, né? E também a questão de que você, muitas vezes tem. Por que a gente não faz um grande estudo mundial para responder uma questão, ao invés disso, faz múltiplos estudos pequenos e inconclusivos, que era um outro problema, tá? Bom, e um outro problema que a gente teve também, né, durante a pandemia ficou bem mais agudizado, assim, é como a gente teve interferências de opiniões não técnicas, né? De opiniões de líderes governamentais, inclusive, fora do Brasil, e a gente teve nossos líderes nacionais também com suas opiniões a respeito de tratamentos, né, e tal, e isso acabou minando bastante a confiança na ciência, tá? Aqui eu achei, esse é um editorial que saiu dos editores mesmo do New England, que eles foram bem duros, assim, com os líderes norte-americanos na época por realmente minar aí a confiança na ciência, por se cercarem de charlatões, né, e de líderes de opinião não informados que acabavam atrapalhando e gerando ruído e promulgando mentiras escancaradas, né? Então, aquela, aquela ideia de você falar de certezas que são mentiras, né? Que, que são prejudiciais demais para a sociedade e, enfim, é, a gente tem que lembrar que palavras também podem prejudicar pessoas e podem matar, né? Então, dentro daquela nossa visão, né, de que, puxa,
do mesmo jeito que eu implemento a evidência no cuidado do meu paciente para entregar o cuidado de excelência, o melhor cuidado possível, integrando com os valores de preferência do paciente, que a ideia da medicina baseada em evidência, a gente deveria também, ao máximo, integrar a pesquisa à prática clínica e gerar evidência a partir da medicina. Ou seja, não é só levar a evidência para o paciente, mas é do paciente trazer a evidência, gerar a evidência. Só que a gente tem um sistema que foi desenhado para fazer pesquisa, e integrar a pesquisa com ensino, com a prática clínica, desculpa. A gente tem um sistema que foi gerado, foi construído para gerar a evidência a partir da medicina. Eu, nós não temos, né? A verdade é que nós não temos, tá? Nós não temos um sistema bom que é apropriado para fazer uma coisa que é desejável, né? Que é agregar a pesquisa à prática clínica, né? Então, de novo, assim, lembrando da pandemia, a gente vê como isso ficou escancarado. O que acabou sendo criado, principalmente fortalecido a partir dos anos 60, 70? Um sistema regulatório com comitês de ética em pesquisa, e principalmente com as agências reguladoras, como no Brasil a Anvisa, o FDA nos Estados Unidos, e assim por diante, que funcionam para aprovação de novos medicamentos, né? Que realmente são muito rígidos para aprovar a entrada de um novo medicamento no mercado e que é feito de um, de um, com rigor e com uma especificidade grande. Então, quando uma agência como a Anvisa aprova uma nova medicação, ela está aprovando uma nova medicação com uma posologia específica para uma indicação específica. Só que, uma vez que essas medicações elas estejam disponíveis para qualquer indicação, isso escapa completamente do radar das agências regulatórias e também dos comitês de ética em pesquisa, porque não é pesquisa, né? Então, a gente não tem, para a prática clínica que está fora da pesquisa, esse tipo de regulação. E aí, de novo, né, lembrando aqui da pandemia, pessoal, pensem só em um colega de vocês que quisesse prescrever qualquer um desses medicamentos que está nessa lista abaixo aqui, ó. Nitazoxanida, azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, a heparina plena para paciente com dímero D elevado, trombolítico, pulso de corticoide e outras coisas mais. Então, durante a pandemia, se esse seu colega quisesse prescrever essas medicações em diferentes doses, em diferentes durações para um paciente com COVID, isso aconteceu? Vocês viram isso acontecer? Certamente que a gente viu isso acontecer, né? E muito, né? E por que que isso aconteceu? Assim, pensando um pouco assim com o modelo mental dos economistas, né? Em termos de incentivos e desincentivos, né? O que que a gente tem? Para fazer a pesquisa, a gente tem uma série de questões que são importantes, mas que funcionam como desincentivos. Por exemplo, para fazer pesquisa, eu preciso de um protocolo de um ensaio clínico, né? Eu preciso de um protocolo, de um projeto. Mas para eu prescrever nitazoxanida, azitromicina, qualquer uma dessas medicações fora da pesquisa clínica, eu não preciso escrever um protocolo clínico. É só prescrever o remédio. Eu também não preciso buscar financiamento se eu quiser fazer isso fora da pesquisa. Eu não preciso de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, e frequentemente nem do paciente a gente pede aprovação, né? Diferente da pesquisa, que o paciente ele tem que ser instruído sobre os benefícios, os potenciais, os riscos potenciais, enfim, tudo que envolve ali a pesquisa e a medicação da pesquisa. Fora do contexto da pesquisa, você não precisa nada disso. Então, não precisa do Comitê de Ética em Pesquisa avaliar, nem aprovar nada, não precisa dar satisfação para a agência reguladora, não precisa de consentimento livre e esclarecido, certo? Não precisa de um seguro de pesquisa. Você, além disso, você tem aquela questão de, puxa, percepção de risco de ação judicial que você acaba tendo eventualmente durante a pesquisa. Ah, mas e se o paciente achar ruim, quiser processar? Não vai ter isso. Aqui não tem, mas é menor na prática clínica. A relação médico-paciente, inclusive, acaba ficando menos perturbada. A necessidade de... Você não precisa coletar um dado. Não precisa coletar nada. É só prescrever o remédio para o paciente e acabou.
não precisa comprovar a eficácia e segurança do tratamento, e mesmo assim isso vai gerar receita para o hospital e para o médico, se for um hospital privado, enfim, uma prática privada. Então, no final das contas, a gente acaba tendo dois mundos separados, né? Um mundo da... é como se fosse assim, o multiverso, né? Você tem o universo da, da, do cuidado do paciente, que deveria estar junto com o universo do aprender, da prática, da pesquisa, e não está, e estão separados, né? Aí, só para indo me encaminhando aqui para o final dessa discussão, e aí eu, eu achei bem legal aqui, isso está aqui nesse texto do Jama que eu falei para vocês dessa semana, eles se fazem a seguinte pergunta: por que que a gente está desse jeito? Né? Por que que a gente gostaria de aprender com cada paciente? Todo mundo fala que é uma coisa boa fazer pesquisa, todo mundo quer, todo mundo acha bonito. É uma aspiração das pessoas, mas por que que a gente não faz? E por que que a gente construiu um sistema que não está bom para fazer pesquisa junto à prática clínica? Aí, nesse paper, eles traçam uma parte desse, pelo menos uma parte desse problema ao relatório de Belmonte, que foi de 1970. O relatório de Belmonte foi um dos precursores dos documentos que a gente tem de diretrizes para boa prática clínica, para diretrizes éticas, por exemplo, a Declaração de Helsinki, o documento que se usa em vários países, que é o GCP, ou Boas Práticas Clínicas, e assim por diante. No Brasil, isso acabou gerando um arcabouço regulatório, mas que tem muito da sua base aqui no relatório de Belmonte, que é da década de 70. O que você tem lá? Esse relatório ele propunha princípios e instrumentos para a proteção do sujeito, das pessoas, tá? Como consentimento informado, como uma avaliação apropriada do risco-benefício e uma seleção adequada dos participantes. Tudo isso é ótimo, tá? Só que esse documento ele diferenciava entre pesquisa e a prática clínica, com base em que a prática clínica não precisava dessas proteções. O paciente na prática clínica não precisaria dessas proteções. E por quê? Porque a motivação fundamental da prática clínica é servir os interesses do paciente, e que todas as ações tomadas seriam para o benefício do paciente. Só que essa visão é hipersimplificadora do problema. Outros fatores influenciam as decisões médicas, né, além em última instância, o bem-estar do paciente, e muitos desses fatores levam a variabilidade absurda que a gente conhece bem na prática clínica, que não pode ser explicada só pela evidência ou pela preferência do paciente, que é, e que ficou escancarada durante a Covid, né? Então, no final das contas, por conta de você aplicar esse arcabouço de regras, mas só na pesquisa e não na prática, você acaba criando barreiras para a condução dos estudos, mas falhou, né, em proteger os pacientes dessa variação inadequada na prática clínica, que não beneficia os pacientes, mas também não gera evidência. E que, em última instância, vai acabar contribuindo para essa desintegração, né, para essa separação dos universos, né, da prática com a pesquisa, tá? Então, no final das contas, a gente tem um ciclo que está quebrado, que realmente são andam muito separados, assim, né, a prática clínica e a pesquisa, contrário ao que todos nós gostaríamos, né? E aí é que esse documento do JAMA propõe como que isso poderia ser diferente, propõe uma série de pontos que precisariam ser mudados para que a gente conseguisse fazer isso diferente. Mas tem esse gráfico que eu achei legal, que assim, com a nossa abordagem atual, que é ineficiente, que a gente tem ineficiência para fazer pesquisa, e quando termina a pesquisa, ineficiência para adotar a prática da pesquisa o que foi mostrado como melhor na pesquisa na prática clínica, você continua usando por muito tempo cuidados inferiores. Na prática, para a sociedade, ao invés da gente estar nessa curva pontilhada em termos de efetividade de prática clínica, ao longo do tempo você fica numa curva muito mais baixa de progresso. A gente progride, inegavelmente a gente está progredindo, né? A gente está aumentando longevidade, estamos conseguindo melhores tratamentos, mas o que está sendo argumentado é que esse progresso poderia ser muito mais como está aqui, mais rápido, né?
porque você teria mais estudos sendo feitos em maior quantidade, mais rapidamente, quase todos os pacientes participando de estudo. Participar de estudo seria a regra, não a exceção, né? Porque você sabe que quando você voltar lá daqui a 6 meses, um ano, a prática clínica já vai ter melhorado, em parte por conta dos estudos que você, ou seu familiar, ou seu amigo, ou a comunidade inteira participou antes. E ter mais terapias funcionando, sendo adotadas, descartando mais rapidamente coisas que não funcionam, que geram ônus, custos, eventos adversos e tal. Tem soluções? Bom, não existe solução sistêmica, mas temos exemplos legais, né? Aqui é um exemplo legal. Esse é um país riquíssimo, só que diferentemente dos Estados Unidos, eles têm um sistema único de saúde, né? Que é o NHS. E olha só que bacana isso. 1 milhão de pessoas inglesas participou de pesquisa num ano, num único ano. Olha, gente, é muita coisa. 1 milhão é 1,5% da população do Reino Unido. É gente para burro. Então, assim, o que eles têm conseguido lá é de fato algo marcante, assim, né? De conseguir levar é, a fazer as pessoas que estão no sistema sendo cuidadas no sistema, mas ao mesmo tempo contribuindo com pesquisa, tá? Então fica aqui essa sugestão de leitura que nossa, eu achei muito, muito legal essa publicação. E para concluir com essa ideia, assim, de que ainda é muito mais uma aspiração, né? De que o cuidado que a gente presta a cada paciente deveria informar o cuidado dos pacientes futuros. Eu vou, então, terminando por aqui essa apresentação e ficar à disposição de vocês para a gente, enfim, com comentários e dúvidas, perguntas. Obrigada, Lê, parabéns pela apresentação. Então, agora a gente abre para perguntas. Quem quiser, por favor, fiquem à vontade, ou usem o chat, fiquem super à vontade. Muito bom, Alexandre. Eu vi você falando sobre esse assunto recentemente, mas eu acho que o legal aqui dessa nossa reunião é a possibilidade da discussão e vamos trazer mais reflexões no que você falou. Queria pegar um gancho num comentário que você fez. 80 bilhões ano investido em pesquisas. Só para dar e dados de 2023, não é isso? Só para contextualizar todo mundo, os Estados Unidos gastou com terapia intensiva em 2015 120 bilhões de dólares. Ok? 80 bilhões de dólares é muito dinheiro. Mas é só para deixar claro para todos que só os Estados Unidos, em 2015, gastou 120 bilhões de dólares com terapia intensiva. Mas eu queria pegar esse gancho, Luciano, para chamar a atenção de um aspecto de olhar para a pesquisa como um ativo financeiro. Qual a tua percepção sobre isso? Qual a tua opinião sobre isso? Às vezes a gente fica também um pouco naquela coisa de médico, de achar que a gente não tem que nunca falar na questão econômica, né? Mas eu acho que esse é um ponto relevante, né? Bom, tem vários aspectos, né, financeiros que a gente pode pensar, assim. Do ponto de vista institucional, né, Derlon, seja a instituição pública, seja a instituição privada, existem oportunidades, claro, da gente fazer pesquisa, por exemplo, patrocinada por terceiros, seja indústria farmacêutica, seja indústria de outros insumos de saúde, ou até então pesquisa mais acadêmica, financiada com recursos de agências de fomento, por exemplo, e isso trazer algum recurso para o nosso centro, né? Acho que isso pode ser uma fonte de recursos, mas eu tenho. Essa é uma coisa que é uma dúvida minha, mas de forma geral, eu acredito que para a maior parte dos centros, esse tipo de participação em pesquisa, ela meio que se paga. Você acaba, vamos dizer, com uma margem próxima de zero. Não chega a ser se pensar assim, do ponto de vista exclusivamente financeiro, dizendo, nossa, um baita negócio para minha instituição. Mas você vai oferecer novos tratamentos para os seus pacientes, você vai treinar seu time vai aprender, e
eventualmente você vai trazer algum recurso para a sua instituição. Algumas áreas são muito mais são quentes em relação a isso, oncologia, novos imunobiológicos. Então, quando você pega infusões em pacientes reumatológicos, outras doenças que precisam de biológico, você acaba tendo vamos dizer, olhando para mercado, assim, nessa parte mais financeira, mais quente. Agora, de um ponto de vista mais amplo de sociedade, antes de chegar na sociedade, olhando ainda do ponto de vista de instituição, e mesmo pensando em pesquisa acadêmica, eu entendo assim que é possível fazer pesquisa não necessariamente visando trazer ela própria diretamente lucro para a instituição, né? Então, abrindo assim a minha instituição, na minha instituição hoje a gente tem uma receita bem interessante com pesquisa. Claro que se você olhar no tamanho do que a receita do hospital inteiro, ela é pequena, mas ela é uma receita interessante, mas a gente não tem margem. Assim, não é o argumento que eu vou levar para o diretor do meu hospital, para o CEO, ou para que é um hospital privado, eu trabalho no HCOR, ou para quem está acima dele, né, para a alta diretoria, é bom porque gera dinheiro. Não, eu não gasto dinheiro do hospital, isso eu posso dizer. Mas eu posso dizer, olha, primeiro é super relevante para a sociedade, e aí você tem uma série de argumentos éticos e de valor para a sociedade. Do ponto de vista institucional, além disso, tem a questão reputacional. Poxa, você pode não querer ser Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Johns Hopkins e Massachusetts, e tudo bem, eu não vou fazer pesquisa e vou fazer feijão com arroz bem feitinho e está tudo certo. Mas se você aspira, se a tua instituição aspira a ter uma projeção um pouco maior num grupo de hospitais, o caminho é esse. 5 entre 5, 10 entre 10 instituições grandes no mundo que estão muito bem colocadas, tem a pesquisa no centro, tem a pesquisa muito forte, né? Então, esse é um ponto. E aí, na última instância, eu já vi que eu demorei demais para te responder, é, do ponto de vista do gestor público, é lamentável, na minha visão, que tanto o gestor público quanto os seguradores, as seguradoras não se deram conta, mas como elas poderiam ganhar dinheiro se elas integrassem pesquisa prática clínica. Por quê? Porque muito das terapias que são feitas, independente da área, que eu não vou falar só da medicina intensiva, mas a gente sabe bem também a nossa área, não funcionam. E são caras. E até E geram porque, desperdício. Alexandre, desculpa te interromper, só para pegar o gancho aí. Até porque também, para você criar uma estrutura de pesquisa, você tem que criar processos também. Então, do ponto de vista operacional, até para o funcionamento das unidades, dos hospitais, das unidades, seria atraente. No momento em que você tem que criar uma estrutura de pesquisa, você tem que fazer um arcabouço de processos delimitado e rígido para viabilizar. Isso, por si só, já geraria economia de recursos. Isso. E tem um aspecto que a gente às vezes não fala, né? Mas você pode estar num cenário difícil, com um monte de desafio, com um monte de problema, e a gente tem muito disso, né? No nosso sistema subfinanciado público, tem os desafios da medicina suplementar também, todo mundo vivendo na pressão. Agora, mesmo o sistema subfinanciado, mesmo nos hospitais que a gente vê que participam de pesquisa, que você fala, cara, os caras têm um monte de desafio sério para resolver. Faltou medicamento XYZ por causa, enfim, de questões financeiras. Qual que é o efeito da pesquisa nas pessoas que participam dela naquela instituição? Elevação do moral. É positivo. O cara fala, pô, tô fazendo um negócio legal, tô contribuindo, tô fazendo uma coisa bacana, apesar de toda a minha dificuldade. Orgulho, né? O Isso. Ale, você chamou a atenção para a questão da pesquisa na terapia intensiva, né? De nossos resultados neutros, contraditórios, isso de alguma forma acaba sendo um desestímulo para fechar o nosso ciclo
E eu vejo até por conta, se eu for olhar meus residentes e a assiduidade deles das reuniões, a de hoje foi baixa. Ou seja, isso parece não atrair de fato. O que a gente pode fazer com esse enorme desafio? Fazer com que as dificuldades que nós temos na nossa especialidade, para que os nossos trials se transformem em evidências, não sejam um desestímulo para a pesquisa dentro da nossa área, já que a gente sabe que uma especialidade, para que ela seja respeitada e consistente, ela tem que gerar conhecimento. Baita pergunta, Ederlon. Suas perguntas são muito boas, sempre. Bom, eu acho que a gente tem várias coisas aqui. Algumas a gente está em processo de conquistá-las, mas a gente não chegou lá ainda. Eu acho que a grande fronteira da medicina, assim, o grande salto que a nossa especialidade vai dar é quando a gente tiver. Tem várias coisas, mas uma das que a gente precisa dominar e resolver é como é que eu pego um ensaio clínico que não sirva somente para calcular um efeito médio numa população. E ao invés disso, eu fazer a predição do efeito individualizado nos pacientes. Está começando a aparecer solução que fala, tem um caminho para isso. Quem tiver, tem pouca gente que veio aqui hoje, 30, não estão interessados em pesquisa, mas os 30 que vieram, que estão interessados, deem uma lidinha, quem não leu ainda, aquele paper que está no JAMA, que é os efeitos individualizados de tratamento para oxigenoterapia. É sensacional. Por quê? Porque aponta um caminho novo. Como é que eu consigo falar para o seu José, o target de oxigênio deveria ser um pouco mais baixo, para a dona Maria não, mais alto. Dá para fazer isso, ainda vai dar para fazer isso. A gente ainda está num caminho de validar esse negócio. Por enquanto, ainda estamos no trial Oxford de 1970, calculamos o efeito médio para todo mundo, deu certo na cardio, não deu tão certo na terapia intensiva. Então, essa é uma parte do caminho. Acho que a outra parte do caminho é a gente tem que ter mais volume de estudo, sabe? Eu acho que a gente precisa talvez pensar em mais estudos piloto antes de partir para um ensaio clínico grande. A gente tem que ter 20, 30, 40, 50 pequenos estudos piloto para, sei lá, em 10% deles falar, não, tá aqui um negócio que parece legal. E aí sim você investe num estudo maior antes de partir de cara para um estudo que fique no meio do caminho, um estudo muito grande, mas que ainda não estava maduro o suficiente para ter ido para um estudo tão grande. E uma terceira coisa que eu acho que pode ser interessante é a gente buscar mais estudos que tentem modificar coisas que não são tão críticas quanto morrer, falecer ou sobreviver. E é óbvio que eu quero tratamentos que aumentem a sobrevida dos meus pacientes, mas também estudos que tragam outros benefícios que são importantes, mas são um pouquinho mais humildes, vamos dizer assim. Por exemplo, e se eu tiver um tratamento que reduz o risco do meu paciente de ser reentubado logo que eu estou fazendo o desmame dele? Coisas que estão um pouquinho mais fáceis, sabe? Frutas um pouco mais baixas de pegar na árvore, assim, que eu acho que a gente aí vai começar a ter mais estudo positivo. Fernando, acho que é você. Chão. Muito bom, Biase. Tu já no final da tua última explicação, terceiro ponto aí para o Ederlon, tu já tocasse numa coisa que eu gostaria de comentar, assim. Eu já faz algum tempo, isso eu tenho dito para os meus residentes, e hoje eu estou com 75% da audiência aqui, Ederlon, te ganhei. Sim. Oh, Eu, eu desisti de querer que uma única intervenção reduza a mortalidade. Quando tu publicaste o teu estudo ART, no teu grupo, por uma questão fisiológica, eu dizia que não podia ser bom eu
encher o pulmão de ar se eu ia diminuir o sangue que voltasse para o coração. Isso é uma coisa que o Ederlon e eu, a gente conversa há mais de 2 décadas, né, Ederlon? E a gente vive dizendo, e no Covid a gente viu horrores, né? Eu vi uma paciente com 26 de PIP, não é? Eu rezei uma Ave Maria, né, quando eu enxerguei aquilo, e me disse, não, mas ela melhorou a oxigenação. Eu disse, poxa, mas tem uma coisa que se chama ventrículo direito, né? Como é que... Então, aí já passa pelo aspecto individualizado. Então, assim, ó, a doença crítica, de uma maneira geral, ela é poligênica. Se a gente assumir que temos 30 mil genes e que para cada gene eu posso ter 2 hétero e um dois homo, né, e um heterozigoto, eu vou ter 90 mil combinações. Isso é impossível, não é? Eu brinco e digo que nem desde o Neandertal a gente não tem ninguém igual, né? Porque é muita... E a resposta inflamatória, ela é terrível, né? Não nos permite ter. Então, assim, eu acho que quando sai um estudo, ele é frustrante, né? O pessoal costuma brincar, tu estava falando do JAMA, né? Estudo negativo sai no JAMA, né? Quando é positivo, sai no New England, né? Então, e eu acho que o estudo negativo ele é importante para mostrar que não funciona. E só para concluir, mais um outro aspecto é a questão que tu estava falando, né, do estudo, por exemplo, no teu centro. Eu acho que a validade, mesmo que seja um estudo observacional, ele vai gerar hipótese. E é isso que a gente tem que ter em mente. E o outro aspecto serve para tu conhecer o teu meio, né? Também. Eu não vou fazer, né? Tu não quer fazer um Mass General, Johns Hopkins, Mayo Clinic, seja lá o que for, mas tu conhece o teu meio. E isso eu acho que qualifica, como eu acho que foi o Delon que comentou, né? Tu ter pesquisa no teu centro, ou de tu ter uma avaliação mais rigorosa, de tu conseguir qualificar a tua assistência. Se cada hospital, né, um centro grande em cada cidade fizer isso, de uma maneira indireta, a gente está melhorando a qualidade da saúde no Brasil, né? São vários comentários bem legais, Fernando. É, você falou aqui da visão que você e o Ederlon tinham em relação à hipótese do recrutamento alveolar e da PIP, né? É. É lógico que a gente está discutindo uma questão complicada, cheia de nuances, É verdade. em um tempo que é, enfim, curto. Mas, por outro lado, pensa quanta gente tão inteligente quanto nós, vocês, tinham uma visão diametralmente oposta, né? E uma certeza. E que mesmo depois do resultado do estudo, É, continuam acreditando nisso. isso. Aí, aí vem a outra questão que é, bom, mas os efeitos têm que ser individualizados. Sim, tu tens razão, todo clínico sabe disso. Mas a verdade é que para algumas disciplinas, e principalmente quando tu tem uma condição um pouquinho mais homogênea, foi extremamente bem sucedido o empreendimento de fazer ensaio clínico. Pensa quanto tratamento tem para paciente com doença cardiovascular, para inúmeras condições, inúmeras não, porque cardiologia nem tem tanta, né? Vai infarto, ciência cardíaca, hipertensão, algumas doenças neurológicas, câncer, nossa, um monte de efeito médio de tratamento. Deve ter heterogeneidade de efeito de tratamento ali? Sim, mas ainda assim, como na média os efeitos são benéficos, a gente imagina que na curva, numa distribuição normal do tamanho do efeito para cada indivíduo, deve ter muito pouca gente que cai no rabinho que está do lado do neutro para o malefício. A gente, Chama tudo fenótipo isso hoje, né? a gente na terapia intensiva não, tu tem uma distribuição que na maioria das vezes a moda da curva, o meião dela, cai muito perto do 1, do neutro, ou seja, é muito provável que deva ter o seu José que está tendo malefício, a Dona Maria com benefício. Pelo menos alguns tratamentos. Embora no caso do Duarte a gente tentou explorar isso, a gente encontrou, conforme alguns tipos de subfenotipagem que a gente fez, grupos que tinham malefício e grupos que estavam neutro, mas dificilmente alguém que poderia ter se beneficiado. Mas enfim, é um caminho que a gente está seguindo. Um outro ponto rápido sobre o que tu falaste, e isso me deu assim,
embora não tenha evidência empírica, a gente não fez um registro na época, mas é a minha impressão, pelo menos, tá, o Fernando e demais, que se usou muito pouco recrutamento durante a Covid. Pelo menos na instituição que eu estava e outros colegas que eu vi, eu vi pouco. E, e, Se a e Covid tivesse acontecido antes do arte, teria sido completamente diferente. isso. Então, eu acho, e pode, eu não sei se é o wishful thinking meu, assim, sabe, se é aquele, mas eu acho que teve uma contribuição no sentido de ter melhorado, assim, sabe, de Sem ter dúvida. mitigado um pouco o problema. E uma última coisa, mas que também responde ao que o Ederlon perguntou antes, tá bom, mas como é que eu, que sou residente de terapia intensiva, ou sou um cara que está no começo da carreira de terapia intensiva, vou querer fazer pesquisa com esse cemitério de ensaio clínico que teve se a gente entender que estudo neutro é estudo que não tem tanto valor e que está no cemitério do ensaio clínico. Bom, primeiro, tem valor, mas segundo ponto, tem muita coisa para fazer além de ensaio clínico, né? Aí que você aludiu a isso. Eu posso fazer estudo observacional, posso avaliar diagnósticos, como é que eu melhoro a predição de quem é que vai responder a fluido, usando métodos mais simples, mais à beira-leito, mais factíveis, como é que eu faço um prognóstico melhor do meu paciente, uma predição de desfecho a longo prazo, e quais são fatores de risco para inúmeros problemas. Tem um monte de questão que não é ensaio clínico, que também é super útil, super importante, que abre um pouco o leque das possibilidades e que pode te dar um resultado super informativo, né? Perfeito. Cris? Boa noite a todos. Parabéns, Biase. Excelente exposição. Eu fiquei bastante entusiasmado aí com a tua fala. Parabéns. Eu acho que foi uma apresentação sensacional. Eu queria perguntar ou trazer para reflexão aí é que nós temos aí no nosso país uma quantidade enorme de terapia intensivas, de UTIs, e a maior parte delas que faz um trabalho bem bom, como vocês faz um trabalho bem adequado, com vários processos, estrutura bem adequado, com resultados favoráveis, muito ótimos. E para quando a gente vai falar qualquer coisa de pesquisa, e algumas coisas é da instituição, algumas coisas da UTI, as pessoas dizem, não, pesquisa a gente não faz, não vai fazer, não é conosco. E não sei exatamente qual é o motivo. Todo mundo, claro, tem muitas dificuldades, sobrecarregado de trabalho. Acho que só isso não é porque, por exemplo, nós sabemos desse benefício que a pesquisa traz, não sei se todos sabem, mas o trabalho que a acreditação dá e o benefício que ela traz, as pessoas mesmo assim vão fazer, e fazem, e todo mundo faz. E, e para ir para a pesquisa, geralmente as pessoas já têm mais obstáculos para não participar, né? Então, a pergunta é se como a nossa associação, a MIB, ela tem, se tem um papel e se ela tem um papel para promover isso de alguma forma aí, com a participação de centros nas pesquisas. É, a tua reflexão é bem importante, né, Cris? Obrigado, viu, pelas palavras gentis e tuas reflexões são bem importantes. É verdade, a maior parte das nossas UTIs, mesmo dentro de um conjunto grande de UTIs, como você mencionou, que fazem um excelente trabalho assistencial, tem pouca ou nenhuma condição de pesquisa, e poderiam ter, né? Então, acho que a primeira questão é assim, bom, a MIB tem um papel, eu acho que sim, eu acho que, que dentro da área de terapia intensiva, eu imagino assim,
que a principal instituição que poderia e pode promover a pesquisa é a MIB, né? Eu estou ligado, todo mundo sabe, né, tanto a rede de pesquisa da MIB, a MIBnet, como a BRIC, que é essa rede que é independente. E aí eu vou expressar uma visão minha, não é uma visão, não estou representando ninguém quando estou falando isso, mas eu sempre achei que só tinha que ter uma única rede e essa rede tinha que estar ligada à MIB, tá? Eu acho que eu não consigo dissociar, eu acho artificial qualquer dissociação que a gente fizer entre. Assim, se você está preocupado com a melhor medicina que a gente pode entregar para os pacientes, eu acho que você deveria estar preocupado com a melhor assistência, mas com educação e com pesquisa também, em graus similares. Então, sim, eu acho que a MIB tem um papel muito importante. E como, né? Enfim, a MIB já tem feito muita coisa, ela já faz muita coisa, a própria rede de pesquisa da MIB, a MIB é a mantenedora da nossa revista, né, da Critical Care Science, e a nossa revista é uma revista tá belíssima, está crescendo, está ficando cada vez mais bacana e importante. E eu acho que a MIB pode continuar nesse caminho e apoiar, né, novas iniciativas, então, educação, cursos voltados para pesquisa. Eu acho que tem questões políticas também, sabe, que não são simples, né? A gente passou aqui, o Brasil tem um sistema regulatório particularmente desafiador, né? Por que que as pessoas também não fazem pesquisa? Porque dá um trabalho absurdo. Você tem que aprovar um projeto no Comitê de Ética em Pesquisa, daí vai para a CONEP, daí quando você aprovou na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, volta ao mesmo projeto que foi visto na Comissão Única do País Nacional e vai ter que cada sendo aprovar de novo. Você não consegue explicar para um não brasileiro e a pessoa entender. Você vai ter que falar muito para o cara entender. Está mudando. A gente tem essa lei que está sancionada aí pelo presidente, acho que vai ser regulamentada, deve entrar em vigor logo isso vai ser um salto gigantesco, né? Aprovação em instância única regulatória, né? Não vai mais para a CONEP as coisas e também não vai para múltiplos CEPs, é um CEP só. Isso vai ser um avanço. Mas tem outros desafios, né? Por exemplo, pesquisas que estão avaliando tratamentos que já estão na prática, não é um novo tratamento. Por exemplo, oxigênio-terapia no paciente que está em ventilação mecânica. Todo mundo sabe que tem que ficar acima de 90%. Você não vai deixar seu paciente no ventilador mecânico saturando 80, 85. Mas entre 91 e 96, 97, é uma área cinza, eu não sei. Não é razoável falar que eu tenho certeza que tem que deixar 91%, nem certeza que tem que deixar 97%. Então, e por outro lado, existe muita variabilidade na prática clínica. Como é que a Nova Zelândia encara isso? A Austrália encara isso? Tem muita variabilidade, mas é já usado na prática, o risco é considerado mínimo, dispensa de termo de consentimento. Que no Brasil a gente está tentando isso, mas a gente não deve conseguir, tá? A gente teve uma audiência com a CONEP que não aprovou dispensa. E também não aprova uma coisa mais simplificada, sabe? Então, quando tu leva para o mundo da pesquisa, tu cria, na perspectiva do paciente, ele deve pensar, isso aqui deve ser uma coisa muito ruim. Para que tanta página de explicação? Para que tanta, sabe? E ficam desconfiados. Né? Porque se o doutor vai me fazer o tratamento porque ele acha que é bom, você não pergunta para o paciente, olha, dona Maria, você quer que eu deixe seu familiar aqui com 93 ou com 99? Os riscos, imagina, sabe? Agora, se você quer gerar uma evidência para que um futuro paciente seja melhor cuidado ano que vem, tá, aí tu não consegue, tu tem uma série de barreiras. Então, talvez assim deva existir um aspecto, vamos dizer, um pouco mais político, né, em que eu entendo que a MIB também poderia ter alguma atuação, sabe? Então, mas aqui eu tô, sabe, Cris, eu tô pensando alto com vocês, assim, né? Perfeito. Suzy Obrigado, estava Bento. de mão levantada. Suzy, você quer fazer algum comentário?
Oi, quero sim. Eu abaixei porque eu não sabia se já passou da hora aí, o adiantado da hora. Parabéns, Alexandre. A vantagem aqui, Suzy, é que a gente toma conta do horário e quando o assunto está bom, a gente Ainda tenho aqui, não atrapalha a esquece de janta do mim, Lívia. palestrante. Eu estava pensando nisso aqui, que a gente podia ir horas aqui. Exatamente. Mas eu tenho dois comentários, perguntas, assim. O primeiro é o seguinte: antes de entrar nisso, lembrar que agora a proposta da MIBNET foi aprovada pela diretoria, 2 cursos de pesquisa por ano, né? E o objetivo aí é realmente educar em pesquisa. A segunda coisa é o seguinte: a gente sabe que o pessoal está fazendo nos hospitais uma belíssima gestão de processos, etc., né? E a gente vê pouquíssimos estudos aí de projetos de melhoria sendo publicados. E o pessoal tem resultado, está tudo lá, tem gráfico, sai em gráfico, é o dia a dia. E a gente vê isso aí com impacto muito grande. Por que esse baixo interesse em publicar, não tem revista? O que está acontecendo em relação a isso? E até eu fiquei pensando aqui, puxa vida, fizemos um curso esse final de semana do método Lean, e aí eu vi as pessoas mostrando isso, aquilo, e eu perguntei, você publicou? Não, não publiquei. E coisas bem legais, assim, Então, eu fiquei até pensando também, não tem a Intensive Care experimental? Será que a gente não pode fazer uma Critical Care Science e gestão? Alguma coisa assim, para começar? Porque o pessoal faz um trabalho sensacional, tem dados, né? Mas não tem, não sei o que que falta aí. E depois você me comenta isso, mas a segunda coisa que você falou sobre esses resultados neutros, o Biase, você falou do desfecho, né? Então, a gente procurar outros desfechos, eu acho importante. Mas também eu fico pensando, e é uma coisa que está bem na minha cabeça, que eu tenho visto, e dos estudos que chegam, não dá para fazer estudo de sepse, né? É uma população muito heterogênea. E aí a gente vê, agora o pessoal parece que estamos fazendo estudo em pneumonia, né? Ou sepse pulmonar, mas com PCR maior que 7, que é o mais inflamado, ou mais imunossuprimido, ou menos imunossuprimido. O que que você acha disso? Bom, vários pontos bacanas aí, Suzy. Bom, primeiro, assim, eu acho que essa iniciativa da MIB de buscar criar a história de cursos da MIB é uma história super bonita e de sucesso, né? Alto sucesso. Então você já sabe, a MIB vai fazer um curso novo, pronto, vai dar certo. E o fato da MIB resolver fazer isso, né, em parceria com a BRICNET aí para curso de pesquisa é muito legal e realmente acho que vai ser mais uma das iniciativas de sucesso que, como as outras todas de curso da MIB. E importante. E aí, entrando no segundo ponto, puxa, por que que tem tanta coisa bacana, assim, de quality improvement, de melhoria de qualidade, de Lean nas emergências, UTI, que você comentou, e outras coisas de melhor de qualidade, pouco disso é compartilhado na forma de publicação em literatura. Por quê, né? Eu, eu, eu penso assim, acho que tem uma série de restrições, assim, de fatores que ajudam a explicar, né? Primeiro, uma questão cultural, assim, ainda não tem, eu acho, ainda não tem nos hospitais brasileiros uma percepção tão nítida como é para um hospital europeu ou americano ou canadense ou australiano, que é justamente por causa da pesquisa, ou pelo menos um ponto muito forte, a qualidade da pesquisa, que faz com que a Mayo, o Johns Hopkins, o Cleveland se destaque dos outros, que também dão uma assistência muito boa, mas o diferencial é justamente a pesquisa e a educação. Então, o fato da gente ainda não estar num meio em que isso seja tão nítido para o gestor, reduz o incentivo para o gestor apostar nisso, né?
do ponto de vista público, isso também é mais ou menos assim. E esse paper do Jama eu achei bem legal. Isso a Inglaterra está pagando mais para o hospital do sistema único deles público, que faz mais pesquisa. E não está pagando para o médico que faz a pesquisa, está pagando para a instituição. Do mesmo jeito que tem hospitais brasileiros que recebem mais, se tem determinadas características, o fato dele ter uma participação maior em pesquisa é premiado de forma muito objetiva com dinheiros, libras, pelo governo inglês, tá? Então isso cria uma cultura favorável. E que aí sim, você é estimulado a, poxa, eu tenho que botar meu bloco na rua, vou publicar isso aqui. O outro ponto é a questão do conhecimento do método, familiaridade, e como é que resolve isso? Bom, um curso, como você comentou, e a outra coisa é a necessidade faz o sujeito aprender também, né? Se gera uma cultura que te pressiona para fazer, você vai atrás. E a verdade também é que está ficando cada vez mais desafiador. O fato da Critical Care Science, e a Suzana falou isso, né? De certo modo, está indo tão bem e ficando cada vez mais popular, recebendo cada vez mais paper de estrangeiros de fora do Brasil, está afunilando, está ficando mais difícil publicar na nossa RBTI, Critical Care Science. Que é bom, né? Então, o que é um problema bom, mas não deixa de ser um problema. Então, isso que a Suzana falou é uma boa ideia. Então, daqui a pouco tu vai ter que ter uma CCS, ou seja, sabe, um filhote, assim, mais ou menos como o Blue Journal tem o Annals of ATS, o Intensive Care Medicine tem lá o experimental. Acho que tem que botar no radar mesmo isso que tu falaste, Suzana. Vamos aproveitar o editor atual, porque eu acho que ele pode se interessar por isso. Ah, pois é, acho que sim, acho que é uma ideia bem legal, viu? Uma ideia boa para O, conversar com o o, Jorge, com todo mundo. o Jack, quando saiu, era uma revista só. Hoje tem uma família de Jack, né? É. Não, cara, O Journal of todas estão American fazendo. College of Cardiology. O JAMA fez, o Lancet fez, o Jack fez, o New England Gente, demorou para fazer, mas está fazendo agora, com o New England Journal of Medicine. É evidência agora está saindo um filhote de inteligência artificial do New England também, né? Então, quando as três principais fazem, cara, a Critical Care Science você tem que fazer também, né? Mas vamos lá. O Vivi, o Marcelo está com cãibra na mão aí, ó. Vai lá, É, Marcelo. Marcelo? Tava discutindo com meu filho por que que o PlayStation Plus acabou aqui, cara, acredita? Alexandre, excelente, como sempre, excelente apresentação. Eu me lembro bastante do Congresso Brasileiro aqui em Brasília, e a gente teve uma palestra do Calil sobre trial randomizado controlado em desenho de estudos. Eu acho que eu estava naquela sala lá Isso, que tinha isso. lá esses 30 persistentes aqui, com certeza. Tá? Alexandre, eu queria te fazer uma pergunta, baixar um pouco o nosso sarrafo. A gente sabe que aqui tem vários pesquisadores que estão dentro dessa sala, mas eu não tenho pesquisa clínica no meu hospital e quero começar. Por onde começar? Perfeito. Da perspectiva da instituição, o que eu diria? Olha, busca. Tem muitos. O que a gente tem hoje em dia no Brasil é estudo colaborativo, estudo multicêntrico. A MIBNet tem iniciativas, a BRICNet tem iniciativas, e, e, e a verdade é que é muito democrático, é muito acolhedor, existe um interesse imenso dos pesquisadores que estão fazendo estudos multicêntricos em encontrar parceiros. E não tem aquela situação de você falar assim, ah, não, mas a minha UTI, será que dá? Tem vários tipos de estudo e dá sim. A gente ajuda, o pesquisador, sabe, o centro coordenador das pesquisas pode ajudar na parte de submeter no comitê de ética em pesquisa, vai acabar esse tormento, assim, vai ser menos complicado, vai ser só um centro coordenador, né, daqui a poucas semanas, meses. Mas, enfim, então, acho que procura a MIBNet, procura a BRICNet e ali está uma parte do caminho. Da perspectiva do pesquisador individual, assim, professor,
tenho 25, 30, 35, 40 anos, sou um jovem pesquisador, ou sou um jovem aspirante a ser pesquisador. Pô, será que dá para mim? Claro que dá. Ou eu sou um jovem de 50 anos que quero começar a fazer pesquisa, ainda dá para mim? Claro que dá. Como que é o caminho? Minha sugestão, busca um mentor, busca um cara que já faz. E pesquisa tem essa clínica, tem isso. A pessoa que já é mentora, já mais experiente, já vai querer te mentorar, vai querer te ajudar, te apoiar. Então, acho que seriam mais ou menos esses os caminhos aí. Legal, perfeito. Bom, pessoal, acho que a gente ficaria aqui horas ainda discutindo, mas pelo avançar da hora, então queria agradecer o Ale, queria agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite e até semana que vem, tá bom? Uma boa noite para todos. Boa noite aí, Tchau, Tchau, pessoal. Obrigado. tchau. Boa noite, Obrigado, gente. Biase. Um abraço aí. Obrigado a Tchau, vocês, tchau. foi muito legal.